Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional num cenário um pouco diferente, né? Falo aqui do aeroporto de Guarulhos, na primeira parada, né? Antes de chegar em Bragança Paulista, onde o Internacional tem o seu desafio amanhã, 4 horas da tarde, contra a equipe do Red Bull Bragantino, na estreia do técnico Eduardo Cudê, que já encaminhou a equipe do Internacional com algumas mudanças e novidades importantes. Uma dúvida ainda permanece no meio-campo. Quero falar também, né, sobre o mercado da bola, chegadas e saídas no Internacional, que teve, né, a possibilidade de perder o seu camisa 10 para o futebol árabe. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, e nesse vídeo eu já quero pedir, né, teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações, afinal, né, estamos embarcando em mais uma para deixar vocês muito próximos do Internacional. Falo direto do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, onde daqui a pouquinho, né, tô pegando o carro e indo lá para Bragança Paulista, interior de São Paulo, onde o Colorado vai ter um desafio importante, né, amanhã, 4 da tarde, contra a equipe do Red Bull Bragantino, a primeira partida, né, sob o comando do técnico Eduardo Cudê, onde o Colorado precisa também fazer as pazes com a vitória, precisa vencer, né, afinal já é o 11º na tabela do Campeonato Brasileiro e está ficando para trás, né, em relação aos demais, mas também é verdade que a distância para o G4 neste momento é de 3 pontos. Então, é claro, né, tem muito time na frente, mas uma vitória joga o Colorado lá para cima na tabela do Campeonato Brasileiro. O Red Bull Bragantino, inclusive, é um dos times que está na frente do Internacional neste momento. Então é um jogo importante, né, que marca a chegada do técnico argentino, que ontem também falou bastante sobre esse jogo, né, dizendo que tem que trabalhar muito, né, que é evidente que são apenas 3 treinos que ele deu para encaminhar a equipe para jogar essa partida, então é claro que ele não vai conseguir a pleno, né, colocar a sua forma de jogar, mas que aos poucos, né, vai conseguir implementar um método. Elogiou bastante o grupo, diz que é um grupo de muita qualidade e que comprou a ideia da comissão técnica. Nos bastidores eu ouvi algumas coisas muito positivas, né, sobre os primeiros dias do Eduardo Cudê, que é um cara que parece muito mais maduro, né, em algum trato ali, né, no dia a dia, apesar do relato de vestiário em 2020 ser muito bom, e ele mesmo citou ontem, né, que a saída do Atlético Mineiro também ficou marcada por visita de jogadores do Galo no seu apartamento, né, antes dele ir embora. Então o problema mais é com a diretoria e não com o grupo de jogadores. Mas o que eu tenho ouvido é que são muitos caras com um pensamento positivo, né, dentro do vestiário. Cito aqui o Flávio de Oliveira, que voltou nessa temporada, né, e sempre foi um cara importante de bastidor, um cara que levantou o ambiente para cima, né, foi atrás dos jogadores, né, ele tem um papel sempre muito importante daquele jogador que não vem jogando, né, ou que perdeu espaço na equipe, chegar no cara, conversar, né, tentar levantar o astral, não deixar ninguém muito acomodado dentro do grupo do Internacional. Além do Flávio, Magrão, não preciso nem falar aqui, né, um cara que sempre teve este perfil mais sanguíneo. O Lúcio Gonzalez, também auxiliar da comissão do Eduardo Cudê, vale uma revelação ontem feita também na coletiva. O Ariel Brog, que não veio desta vez por um problema familiar, deve se juntar na sequência à comissão técnica do Internacional. Então, são situações, né, que vão surgindo e que a gente vai entendendo aos poucos o trabalho do novo treinador. É claro que o Mano ficou 15 meses no comando do clube, então o próprio Cudê mesmo citou ontem que não é assim de supetão que vai chegar mudando tudo, até porque os jogadores vêm acostumados, né, numa forma de trabalhar. Então eu não estou imaginando uma revolução no time já a partir do jogo deste domingo. Mas a escalação deve ter algumas novidades, tá? Eu consegui algumas informações e vi que a galera da Revista Colorada também teve acesso, né, à provável escalação que deve começar o jogo lá em Bragança Paulista. Eu diria que nós temos uma dúvida: se joga Rômulo ou se joga o Johnny, tá? O Johnny deve começar de qualquer maneira, tá? Mas o Johnny pode ser o primeiro volante, lembrando que lá na passagem do Cudê em 2020, o Johnny era um jogador recém-promovido aos profissionais do clube e ele acabou aparecendo, né, como um primeiro volante, revezando ali com o Musto e com o Rodrigo Lindoso. Então o Johnny pode aparecer na abertura de meio campo e o Rômulo perder um pouco de lugar. Eu não gosto dessa ideia, tá? Eu acho que o Rômulo é um dos melhores jogadores que o Inter vem tendo aí nos últimos jogos, mas a gente sabe que o Cudê tem uma forma bem específica de jogar e daqui a pouco o Johnny já é mais acostumado que o Rômulo. Vamos ver como é que ele trata essa questão. Mas a provável escalação tem, de fato, o Sérgio Rocher
no gol, fazendo a sua estreia com o John indo para o banco de reservas, o que também é uma decisão ousada da comissão técnica, mas vamos lá, né? O Rocher foi contratado ainda, né, sob o comando do Mano Menezes, a direção bancou a contratação do Rocher por um contrato de 3 anos, então não é à toa que ele está sendo alçado à titularidade. O John, querendo ou não, ainda não é jogador do Inter e vou dizer, né, indo para a reserva, nem sei se o Inter vai fazer esse investimento, lembrando o passe fixado do John, cerca de 4 milhões de reais. John Bustos, Mercado, Nico Hernandes e René, lembrando que o Vitão está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Rômulo ou Johnny, e aí temos ali, né, o Arangues, o Alan Patrick, o Depena, e lá na frente, né, o Wanderson com o Ener Valencia. Então vamos de novo no meio campo ali, né, tendência, tá? Rômulo ou Johnny, Alan Patrick, Depena, aí tem também o Arangues, né, nessa abertura de meio, e lá na frente o Wanderson com o Ener Valencia, tá? Então 4-1-3-2, né, a linha de 3 com provavelmente, né, o Depena, o Alan Patrick e também o Arangues, e lá na frente o Wanderson como segundo atacante ao lado do Valencia. Gostou da escalação? Não gostou? Deixa no comentário, que ele é sempre muito bem-vindo e sempre importante para a gente fomentar o debate aqui em relação às coisas do Internacional. Quero dizer que a Inter Store Beira-Rio tá cheia de promoções de inverno, inclusive, tá? Então, recebi hoje, né, da galera lá da Inter Store e tô compartilhando aqui com vocês algumas das promoções, né, liquida inverno de produtos licenciados do Internacional. Sei que dá um calorão aí em Porto Alegre, né, foi uma semana gelada, mas o final de semana quente, então vai garantir, né, o teu produto lá na Inter Store Beira-Rio. Lojas abertas às 10 da manhã, às 6 da tarde, tanto neste sábado quanto no domingo também. Lembrando que horários especiais em dias de jogos, como é o caso do próximo sábado contra o Cuiabá, mas eu sempre dou a dica, a Inter Store vai até você, envio para todo o Brasil no link que eu estou deixando aqui na descrição do vídeo. Beleza? Pra gente fechar esse vídeo, eu quero tratar um pouquinho sobre negociações. Afinal, o Inter está em busca de reforços, né? E não esconde de ninguém a busca por um zagueiro. Eu conversei ontem com algumas pessoas importantes do clube, lá na coletiva do Eduardo Cudê, que me disseram o seguinte: olha, o Inter vai atrás de um zagueiro, isso é fato. O Moledo não vai jogar até o final do ano, a tendência é que a contraprova não dê nada diferente do que já aconteceu no exame antidoping e ele fique de fora por 6 meses. No mínimo, é a punição mínima dada pela UADA, né? Que é a controle de dopagem em relação a jogadores profissionais. Eu não sei se o Eduardo Cudê vai ser ouvido nessa brincadeira aqui, tá? Mas provavelmente, né, vai trabalhar em conjunto para buscar um zagueiro. Não sei o nome ainda, mas um zagueiro será contratado. O Inter ainda busca mais um atacante, tá? A busca por um meia deve ser freada justamente, né, pelo esquema tático do Eduardo Cudê, que é um pouco diferente do que a gente vê, né, o que vinha vendo a partir das escalações do Mano Menezes. Então, um atacante hoje, daqui a pouco, é muito mais importante do que propriamente um meia. E saídas de jogadores, né? Afinal, a gente está vendo o mercado se movimentando. O Johnny ainda aguarda, né, uma proposta vinda do exterior, que ainda não chegou, mas ela deve chegar. Ontem, uma informação importante foi revelada pelo André Curi, de que o Al Nassr, time do Cristiano Ronaldo, procurou o Alan Patrick, que decidiu não abrir negociações porque entende que vive o seu melhor momento hoje aqui no Internacional. Mas também é um jogador que desperta um interesse de fora, seria muito duro, né, perder o Alan Patrick nessa janela de transferência, certo? Então são situações que estão acontecendo em relação ao Colorado, tá? Então olho na janela, né? O Cudê chegou a dizer ontem que desembarcou ontem, então não deu tempo ainda de pedir, de conversar com o Capa, de conversar, né, com o gerente de mercado, David Bandeira, em relação a possíveis chegadas, mas que não gostaria de perder ninguém, né? Nem Maurício, nem muito menos o Johnny, já que ele é um jogador que trabalhou com o Cudê e provavelmente vai ser titular nessa partida contra o Red Bull Bragantino. Beleza, gente? Não esquece que esse vídeo tem a força da KTO, que também me apoia a estar nas viagens, né, com o Internacional. E o cupom COLAR te dá 20% de free bet no teu primeiro depósito. Hoje tem Flamengo e América Mineiro, tem Grêmio e Atlético Mineiro. Quem sabe hoje, né, Patrick e Super Ed não aprontam pra cima do Tricolor. Eu tô apostando, né, na vitória do Galo. Vamos ver se o Filipão consegue nos dar essa alegria hoje. Beleza? Aquele abraço e a gente se vê. Reforça o pedido, não vai embora sem dar o like, sem se inscrever no canal e sem ativar as notificações. A gente se vê. Adeusito!